Fala pessoal, tudo certo? Quem está falando aqui é Eduardo Spor, autor do livro A Batalha do Apocalipse, da série Filhos do Éden, da recente trilogia Santo Guerreiro. Sejam bem-vindos a esse áudio aí. Eu não sei por onde vocês estão escutando ele, eu espalhei aí pela internet. E esse áudio basicamente é para falar um pouquinho sobre o meu próximo lançamento, né? Nós lançamos aí no final de 2020 o Santo Guerreiro Roma Invicta e agora, né? Nesse ano vai ser lançado o segundo livro da trilogia, que é Santo Guerreiro Ventos do Norte. Então esse áudio aqui vai ser para falar um pouquinho sobre o que vocês irão encontrar nesse novo livro aí da trilogia Santo Guerreiro. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui, né? Eu tô acho que já tá passando um pouquinho de um ano que eu tô escrevendo o Ventos do Norte. Lembrando que o Roma Invicta eu levei 8 meses para escrever, né? Eu escrevi mais rápido um pouco. Eu acredito que tenha sido por causa da pandemia, né? Porque foi naquele ano 2020 e tal. E aí tava, na verdade, tudo em quarentena, né? A gente não podia sair para malhar, não podia fazer nada. Então, aquilo me ajudou um pouco a ficar concentrado. Não sei se foi positivo ou se foi negativo, né? Mas enfim. E aí eu consegui escrever mais rápido. O Santo Guerreiro Roma Invicta foi um livro um pouco mais rápido realmente de escrever. O que tá fazendo demorar um pouco, né? O Santo Guerreiro Ventos do Norte é porque vai ser um livro maior do que o Roma Invicta. Nesse ponto que a gente tá entrando já, os Jorges, né? São Jorge já não é mais uma criança, já é um adulto. E com isso ele começa a se envolver aí com a política da Roma Antiga, né? Então a trama ela se torna muito mais engendrada. Eu não vou dar spoiler nenhum, né? Mas no final do Roma Invicta vocês começam a ver que essa trama política começa a crescer, né? A gente tem um pouco de trama política no Roma Invicta no começo, com o pai do Georgios, o Laios, né? Ele lá na cidadezinha de Lida, né? Mas é uma trama política ali na pequena cidade. Citam um pouco aí as tramas maiores, tal, mas eles não estão envolvidos. E aí depois você tem, ainda no Roma Invicta, o personagem principal, o Georgios, como criança, como adolescente, ele fazendo suas viagens pelo leste, pelo Império Romano do Oriente, quer dizer, na verdade era a parte oriental do Império Romano, né? Então assim, são questões ali, tem a trama, tudo, mas a grande trama política do Império Romano começa a ser desenvolvida nos últimos capítulos do Roma Invicta, né? Como vocês devem ter, para quem leu aí, né, deve ter visto como é que as coisas se desenvolvem ali. E aí realmente, né, Ventos do Norte, essa trama política, né, ela cresce bastante, a gente começa a ver ali o Georgios realmente envolvido naquilo. Então, assim, é um livro que, para além dessa questão, ele tá bem grande, né? Tá maior do que o outro, então tá demorando mais. E como eu tava falando com meus editores, eu tive uma reunião aí com o pessoal da Record, né? Eu acho, sinceramente, e tenho certeza que vocês vão concordar comigo, eu acho muito triste, assim, a pessoa acelerar um livro, né? Fazer nas coxas, os últimos capítulos nas coxas e tal, pra lançar logo uma coisa que acredito que um livro vai ficar aí até depois que eu morrer. Então, porra, será que, sei lá, vale a pena você acelerar 1 ou 2 meses ou 3 meses, né? Só para você ter uma coisa lançada mais rapidamente e, enfim, reduzir a qualidade da trama, da história, a própria prosa, né? Que precisa ser bem trabalhada. Então, acho que eu sempre fui assim, né? Às vezes é bom esperar um pouquinho para estar tudo bem redondo ali e para vocês terem uma história, vocês terminem e vocês falem, pô, que legal, isso foi bem feito e tal, né? Foi feito com qualidade, com esmero, então é por isso que eu tô demorando um pouquinho mais para escrever esse livro. Mas de novo, também o que eu disse para meus editores é para eles ficarem tranquilos, porque eu não procrastinei um único dia, né? Porque eu acho que os editores ficam preocupados quando o escritor não está escrevendo, né? Procrastinando. Eu não procrastino, muito pelo contrário. Eu tô altamente produtivo aqui, né? Trabalhando todo santo dia para fazer aí o trocadilho, né? Então, esse é o motivo de estar demorando um pouquinho, né? Bom, eu vou falar algumas coisas aqui. Óbvio que eu não vou dar nenhum spoiler, né? Não dei spoiler em Roma Invicta, muito menos vou dar spoiler de Ventos do Norte. Mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre a trama. Muitas das coisas eu já falei. Uma coisa que eu já falei anteriormente, quando eu estava começando a escrever o livro, eu fiz um áudio falando sobre isso. Estava no meio, sei lá. Fiz um áudio sobre isso, falando que é um livro que eu estou gostando muito de escrever, porque o nosso personagem, o nosso herói, está solto, né? E eu digo solto porque no primeiro livro ele era uma criança, depois um adolescente, então ele não podia, né? Tem cenas de batalha com o pai dele,
dele, né? Ele como adolescente de 14, 15 anos briga, né? Tem ação, mas claro que ele não participa de grandes batalhas porque ele é apenas um garoto, né? Então, e agora não, agora ele não só é um oficial já, né? Um cavaleiro do exército romano, um cavaleiro da púrpura, né? Um cavaleiro imperial, né? Já um cavaleiro com 17, ele começa aí no livro 17, ele vai até 20 anos, então é um jovem, né? Na verdade, nessa época isso aí era adulto praticamente, ele pode fazer qualquer coisa, né? Então, assim, não só a questão das batalhas, como também as suas aventuras e desaventuras amorosas, né? Tem gente que falou, pô, mas tem pouca trama romântica no livro. Eu falei, pô, claro, o garoto tem 14 anos, então espera um pouquinho, agora já pode também, vocês vão ver, tem uma trama interessante aí, né? A primeira coisa que eu penso quando eu falo sobre, que eu penso sobre Ventos do Norte é que é um livro com muita batalha, mas também vocês vão ver uma tragédia amorosa que vai acontecer na vida dele aí. Acho que vocês vão gostar bastante dessa trama. Então, mas falando de uma sinopse geral, né, o principal problema, assim, problema no sentido de conflito, de questão global do livro, né, é essa última grande rebelião que aconteceu, foi que teve a crise do terceiro século, né, nós começamos no começo de Roma Invicta, o imperador Aureliano está ali ainda combatendo as rebeliões provincianas que foram características da crise do terceiro século, e inclusive começa em Palmira, né, como vocês leram, né, foi a maior rebelião provinciana, né, a Síria resolveu se proclamar independente, o Império Romano teve que ir lá, o imperador Aureliano, e depois o imperador Diocleciano, que é o principal imperador aí que aparece nos primeiros, na verdade todos os livros, né, no primeiro, ele põe fim à crise do terceiro século, resolve muitos problemas do Império, ele derrota muitos desses rebeldes, né, mas ainda existe uma grande rebelião, uma última rebelião, né, que ainda é um remanescente daquelas rebeliões, daquelas revoltas da crise em si, que é na Gália. Isso obviamente é verdade, a história com H maiúsculo. Teve um cara chamado Caráusio, ele era almirante, né, da frota romana no Canal da Mancha, né, a classes britânica, ele tinha várias galés, né, à sua disposição, e ele resolve se proclamar imperador das Gálias, quer dizer, que seria o norte da França ali, e também da Britânia, né, das ilhas britânicas. Então ele se torna um imperador ali, né, os romanos, né, como é um inimigo, chama de usurpador, né? Então existe essa rebelião, esse estado próprio ali nas ilhas britânicas nesse período, e também no norte da Gália, que os romanos precisam combater. Então o principal problema aí do Ventos do Norte é justamente essa rebelião, né, que é a grande questão do livro, né, assim, em termos globais. E essa rebelião ela é combatida em várias frentes. Eu acho que eu falei isso em um minipod também, mas vamos lá. E também é verdade isso, né? Uma das frentes é na própria Gália, né, os romanos enfrentando os rebeldes de frente, mas os rebeldes eles também tinham ajuda dos francos. Os francos são uma tribo lá do norte, né, lá da Germânia, que a maior contribuição que os francos davam para essa rebelião, para essa batalha, para esse conflito, né, fortalecendo o usurpador Caráusio, né, era eles como piratas. Então sempre quando os romanos tentavam cruzar o Canal da Mancha, os piratas francos iam lá e destruíam os navios. Então seria preciso por terra combater os francos. Então é isso que era essa outra frente de batalha, era lá em cima na Germânia, né, na fronteira do Reno, né, do rio Reno ali, que era a fronteira do Império Romano no norte. Então a missão é ir lá e enfrentar os francos, né. Então é isso. E aí o que acontece com o nosso personagem, o nosso querido Georgios aí? Ele na escola, né, ele encerra os estudos dele, ele é proclamado tribuno militar, que é uma espécie de um capitão júnior aí do exército romano, e ele é enviado para a mesma fortaleza onde o pai dele foi morto, que é essa fortaleza lá que existe de fato, chama Castra Vetera, que é a fortaleza dos veteranos, né, Fortaleza Velha, que fica lá nessa fronteira ali do Reno, né. E aí ele é enviado para lá justamente para, sem muitas esperanças, fazer parte dessa batalha contra os francos. Então essa é a grande problemática aí da história, né. Então é interessante porque no primeiro livro a gente viu muito o leste do Império Romano, né, e o Oriente. Então, para a gente falar assim, a gente tem a ideia da Itália como sendo coisa meio glamourizada, o próprio Império Romano na Itália e tal, mas realmente a grande riqueza do Império Romano estava no Oriente, né? O Egito, eu que já falei aqui em alguns áudios e tal, era do Egito que vinham os grãos que abasteciam Roma. Então, realmente, ali aquela região da Anatólia, que seria a Turquia, e depois a Síria, Palestina, a gente tem uma ideia porque são lugares assim meio desérticos, são pobres. Muito pelo contrário, aqueles lugares eram riquíssimos, especialmente o Egito e especialmente essa região da Anatólia, que é a Turquia, né? Que tem
né? Capadócia, não só Capadócia, como a Bitínia e aquelas outras províncias ali, né? Que hoje seria a Grande Turquia. Então eram muito ricos. Então, no primeiro livro a gente observou aí, né? A gente viu uma viagem pelo leste, pelo Oriente, né? E aí temos no Oriente tem as grandes cidades, né? A própria Antioquia, onde o Geórgio no primeiro livro ficou muito tempo, era uma cidade, porra, ponto comercial que aparecia, era o final da Rota da Seda, né? Vocês devem ter ouvido falar, né? Que é uma rota muito famosa, trazia seda do Oriente e tal. Beleza, né? E aí, de repente, ele é enviado não só pro oeste, Grécia, Itália, Dalmácia, né? Que seria ali a Croácia, ali era mais ou menos tranquilo, mas aí depois, se você passasse os Alpes, você chegava na Gália, já era um lugar um pouco mais tosco. Na Germânia, então, a história era outra, né? Não estou dizendo também que era uma coisa, enfim, quer dizer que estava em frangalhos, havia cidades romanas ali, né? Colônias romanas ali na Germânia, mas não se comparava. Então, isso é uma das coisas interessantes da pesquisa que eu fiz e que eu coloquei no livro, esse choque de realidade, né? De um garoto de um personagem que aprendeu a viver no leste, né? Chegar num local onde é tudo muito diferente, né? Então, assim, essa é uma das coisas do livro, né? Vai ser um livro que vai ter mais batalhas, né? Para quem gosta de realmente, na verdade, isso acho que é uma grande chamariz quando a gente fala de história do Império Romano, as batalhas, né? E vocês vão ver todos os tipos de batalhas aí em Santo Guerreiro Ventos do Norte, desde escaramuças até grandes batalhas, até lutas individuais, duelos, vocês vão ver isso, né? Por quê? Porque você quis colocar muita ação no livro e tal, não, porque faz sentido com a história, com a trama, né? Então, esse vai ser o livro aí, é quase como se fosse da tetralogia angélica, é como se fosse o Anjos da Morte ali, que é um livro mais denso, né? Um livro que tem mais combate, mais guerra. Então, Santo Guerreiro Ventos do Norte, para quem gosta aí do Império Romano, histórias do Império Romano, realmente vai ser um grande deleite, tenho certeza. E falo isso sem problema nenhum, porque eu estou bem empolgado aqui com o que eu estou fazendo. Tem 3 aspectos aí que eu posso destacar, do que é interessante, que eu poderia destacar desse segundo livro, né? Que vocês vão poder ver bastante aí, até entender como é que funcionava, né? Em termos reais mesmo, né? Questão jurídica, isso é bem interessante, né? Porque vocês vão ver ali como é que a gente fala. O sistema jurídico, assim, romano, ele era muito desenvolvido e cheio de nuances, né? É interessante quando a gente fala em eras passadas, a gente tende a pensar na Idade Média, tende a pensar num sistema jurídico muito centrado no rei, né? Isso acontecia mesmo na Idade Média, né? Um rei tinha um poder praticamente absoluto, não sempre, na verdade, né? Isso um pouquinho depois com o absolutismo. Mas mesmo na época medieval, mesmo quando tinham lá os senhores feudais, o rei tinha um grande poder. Então é muito comum aquela imagem do sistema jurídico, né? É uma certa caricatura, não era bem assim. Isso variava, né, de época e local. Mas a gente tem uma ideia na cabeça do sistema jurídico do passado como uma coisa medieval, né? Que o rei decidia tudo. O rei falava e, enfim, não tinha nenhuma conversa, né? Enquanto na realidade o direito romano é muito mais parecido com o nosso. Eu tive esse prazer de estudar um pouco de direito romano, inclusive quem aí fez direito, né, na faculdade, sabe que primeiros semestres, né, primeiras disciplinas é o direito, o primeiro período, né, você aprende direito romano. Então é interessantíssimo como, apesar da gente ter um imperador, apesar da gente ter figuras, né, Césares e Augustos no Império Romano, como é que o sistema jurídico também era muito forte, né, e dependendo da situação, um juiz ou um procurador, né, ou um jurista ou alguém poderia manipular ali e ter muito poder. É bem interessante como é que a coisa se dá. Outro aspecto, né, que eu já falei um pouquinho, o aspecto militar. A gente vê lá em Roma Invicta o treinamento dos Geórgios, né, mas é um treinamento de cavaleiros, que seria o equivalente aos nossos oficiais aí, né? E por mais que o treinamento deles no primeiro livro tenha sido brutal, aquela não era a realidade das legiões, né? Porque você tem lá, você sabe muito bem, os patrícios e os plebeus, né? Os patrícios eram grandes cavaleiros, né? Generais, cavaleiros, enfim, e tinham um tipo de instrução, que seria mais próximo, como eu disse, aos nossos oficiais do exército, né? E os plebeus, né, os legionários, seriam mais próximos aos praças, né, os soldados mesmo, que a gente tem hoje em dia. Então, quando ele chega na Germânia e se depara com uma legião de verdade, né, até pessoas que não têm a mesma instrução que ele e tal, como é que era a vida em uma legião, né? Como é que era viver, como é que era o dia a dia das legiões romanas, o que elas faziam,
viviam, como é que elas se comportavam, como é que eram as relações militares e tal, como é que é a relação do militar com os civis da cidade ao lado, porque é muito comum, isso tem no livro, né? É o caso dessa fortaleza, que é a Castra Vetera, né? A Fortaleza Velha, e do lado tinha uma colônia, uma cidade chamada Ulpia Trajana. Isso tudo é verdade, tudo isso existe, né? Então, mas era muito comum você ter uma fortaleza e uma cidade ao lado. Então a relação ali dos militares com civis é bem interessante como é que isso se dava. Claro que eu pesquisei bastante e criei a trama ali em volta, né? Então sim, acho que vai ser bem interessante para quem quer entender, para quem quer viver numa legião, né? O romance é isso, né? Você entra na ficção, na fantasia, tá na pele daqueles personagens. Então o segundo aspecto eu falei jurídico, o segundo aspecto é o militar, e um terceiro aspecto que é mostrado bastante aí, vai ser mais mostrado no terceiro livro, né? Afinal de contas esse é o caminho natural, mas como é que o cristianismo foi penetrando no povo, né? Entre a população, né? Isso não foi uma coisa de uma hora para outra, isso que eu acho importante mostrar como é que foi, como é que as pessoas comuns começaram a aderir ao cristianismo e por quê. O que o cristianismo oferecia a essas pessoas para fazer com que elas viessem para o lado da religião cristã, né? Porque foi um fenômeno, né? Como é que o cristianismo cresceu de forma impressionante, né? No Império Romano, né? Em 300, em 400 anos a religião se espalhou pelo Império inteiro, né? De modo que 100 anos depois do período que essa história se passa, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. Não agora, não nesse livro, né? Mas, enfim, mais pra frente um pouquinho, com Teodósio, depois mais pra frente. São umas 100 anos depois. Então, assim, você pensar que do ano 30, quando Cristo teria morrido até 300 e pouco, são 300 anos, 300 anos, o cristianismo se espalhou como nenhuma outra religião antes tinha se espalhado. Então, como é que foi isso? Por quê? Né? Foi gradual. Então, isso vai ser mostrado. O legal de você ler isso num romance, não num livro de história com H maiúsculo, não num livro documental, é porque você vê essa penetração, essa situação através dos personagens. Como é que eles se sentiam ali na frente, diante daquilo, né? Claro que existiam os que aceitavam, os que não aceitavam, existia o preconceito, né? Existiam as perseguições, né? E tudo mais, e alguns e ao contrário. Então, assim, é muito interessante como é que isso é colocado na trama. Então, eu resumiria o Ventos do Norte nesse aspecto, né? Aspecto jurídico, aspecto militar, o aspecto religioso, tudo isso vocês vão ver nesse livro, beleza? Então, sobre as datas aí, eu tive uma reunião aí com meus editores aí essa semana, na verdade semana passada, e aí ainda não temos certeza da data de lançamento, deve ser no meio do ano. No mês que vem, eu vou decidir, no próximo mês, eu vou decidir, junto aos meus editores, eu vou decidir a data de lançamento. É claro que eu vou compartilhar com vocês, ainda não posso decidir isso porque eu tenho que acabar de escrever. Quando eu acabar de escrever, eu vou pensar, não, agora eu vou precisar de um mês para reescrever, ou 2 meses. Aí eu vou saber direitinho, até para não passar para vocês uma data que não vai acontecer, né? Então tem que ser feito com calma. Então isso aí, fiquem ligados, nós já temos uma capa, a capa tá pronta já, e creio que no final de março eu vou fazer uma live aí para mostrar a capa, conversar com vocês. Enfim, assim que eu terminar essa primeira vez que eu escrevo, né, antes de reescrever, vou ficar bem mais tranquilo para trabalhar na divulgação, também vou fazer mais lives. Enfim, nesse momento estou bem concentrado aqui, mas queria gravar esse áudio para vocês aí, para dar uma satisfação pelo menos, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu acho que eu falei aqui, deixa eu ver quanto tempo temos aqui. Temos mais de 25 minutos. Desculpa, eu queria fazer um áudio de 10, mas enfim, acabei me estendendo. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Passem adiante para os amigos aí que gostam dos meus livros, né, que tenham interesse. A gente vai se falando aí. Fiquem à vontade, inclusive, para mandar e-mail aí para eduardospor@gmail.com. E além do contato por e-mail, vocês também podem me acompanhar nas redes sociais, no Twitter e no Facebook é @EduardoSpor, no Instagram é DuduSpor, e nós também temos o nosso canal no Telegram, t.me/EduardoSpor. Beleza, galera? Vamos ficar em contato aí e em breve eu trago mais novidades. Até a próxima e tchau, tchau.